Hoje o nosso convidado é o arquiteto Adriano Arpade Moreira Gomes, presidente da APEA, arquiteto e urbanista. Convidamos o Adriano hoje para discutir um pouquinho os problemas da cidade que dizem respeito à preservação e progresso. O que você pensa a respeito dessa divergência que existe de legislação dentro da nossa cidade, que tanto prejudica o andamento dos processos? Existe o caso da demora de uma aprovação de projeto. A gente sabe que muitos empresários acabam desistindo, às vezes, de investir na cidade por causa dessa demora. O que você já tem alguma ideia formada a respeito disso? Bom, Paulo, que a gente tem aí isso que você está falando, quer dizer, é um problema realmente sério, que a gente fica aí, submete às vezes um projeto para aprovação e, no fundo, ninguém sabe exatamente qual caminho a seguir e, às vezes, a gente, quer dizer, perde um tempo enorme, os processos ficam aí parados e rolando e... dependendo da interpretação do órgão tal, ou às vezes até pior do que o órgão tal, da pessoa tal que está em determinado órgão, e a gente fica perdendo tempo. Quer dizer, o grande problema disso, a regra do jogo não é muito clara. A gente não tem uma regra para ser seguida, né? Quer dizer, você fica aí à mercê dessa situação. Uhum. Muita gente talvez não saiba, mas Petrópolis tem uma lei... que é a Lupus. A Lupus é a Lei de Uso e Parcelamento do Solo. É uma lei feita por petropolitanos, feita por técnicos da cidade, feita para a cidade. Mas, em paralelo, nós temos outras leis sobre o município. Eles é que regem e determinam afastamentos, recuos, tipo de execução de obra, se uma casa ou um prédio é tombado, se uma região é tombada. Então, nem sempre as duas ou as três leis se equiparam. E isso fica muito confuso na cabeça de quem vai executar um projeto, desenvolver uma construção, e se perde muito tempo. E essa é a questão básica da cidade hoje, né? É a perda de tempo e a indefinição sobre uma aprovação. Você tem alguma coisa ou a APEA que possa sugerir para que a gente consiga essa unificação de lei ou alguma coisa próxima disso? Bom, acho que, quer dizer, em primeiro lugar, acho que a gente tem que unificar essas leis todas. Quer dizer, vamos lá, é melhor você ter uma lei que não é a melhor lei do que você ficar nessa zona nebulosa. Quer dizer, então, vamos lá, se a gente tiver qual é a lei que tem que ser seguida, se tiver que ser a mais restritiva, que seja, pelo menos para a gente começar. Pelo menos você sabe pelo menos você sabe o que você vai fazer. Vamos lá, a gente vai por aí. Então, mas o que eu acho é que a gente tem que, antes dessa questão das leis, a gente tem que sentar, as pessoas têm que discutir o que elas realmente querem para a cidade e como tornar isso viável, né? Quer dizer, então, hoje eu acho que não é mais... Se avançou já na questão de que se deve ou não deve preservar o patrimônio histórico, se deve ou não deve preservar o meio ambiente. Quer dizer, isso, acho que isso do meu entendimento, isso aí é uma questão passada. Quer dizer, todo mundo... Isso não é, quer dizer, tem que preservar. Quer dizer, óbvio que a gente tem aí os extremos, né? Que a gente tem aí, por um lado, um grupo que não quer mais passar por cima disso tudo mesmo e fazer na força o que for possível, e do outro lado você tem um grupo que não quer que se faça absolutamente nada para não correr o risco de degradar nada. Quer dizer, mas acho que a grande massa dos profissionais e até das pessoas da cidade querem avançar. Acho que as pessoas entendem o benefício que é o patrimônio, entendem o benefício que é a preservação do meio ambiente. E então vamos lá. Então, se isso é importante, se as pessoas entendem que isso é importante, vamos trabalhar nesse sentido. Quer dizer, mas vamos trabalhar nesse sentido com sustentabilidade. Sustentabilidade significa que a cidade vai conseguir se manter, que os seus habitantes vão ter renda, a cidade vai crescer dentro de um padrão que seria o padrão natural dela, ou que for estudado para isso. Para isso a gente precisa de planejamento.
precisa de gente sentada, pensando, e aí sim a gente vai evoluir, sim, para uma legislação que é uma legislação boa. Mas, quer dizer, por isso eu acho, primeiro, vamos partir para uma legislação única, que não seja a melhor, mas que seja uma única, e depois a gente avança para uma boa legislação, mas dentro de um planejamento, dentro de uma sabedoria do que a gente quer e como atingir. Uhum. Aliás, você tocou num assunto interessante, porque realmente essa dificuldade toda que é colocada para que se tenha um projeto aprovado, acaba gerando um problema sério, que é esse do indivíduo que chega e faz de qualquer jeito. Ele diz, eu não posso fazer, vai levar muito tempo, não querem resolver, ou estão demorando a resolver, então eu vou e faço e acabou. E aí a gente vê o outro lado da questão, que é o lado da falta de fiscalização, que a gente já tocou nesse assunto aqui várias vezes nesse programa, né? Então, por um lado, você tem o rigor da lei e, por outro lado, você tem a ausência dela, porque acaba acontecendo, não sei qual dos dois é o pior também, né? Porque, às vezes, a falta da fiscalização até se torna um problema muito mais sério, que é o que a gente vê aí, né, das construções irregulares, das construções feitas pelo leigo, não é verdade? Então, e acho que isso é um problema muito sério. Mas, voltando ao assunto, você já pensou em alguma coisa? Como se poderia dar esse primeiro passo para esse entendimento? A sociedade se mobilizando em vários setores e discutindo mesmo, quer dizer, um pouco do que está se fazendo aí com o plano diretor, só que com muito mais profundidade, né? As entidades, as ONGs, a sociedade, o governo tem que sentar, tem que discutir, tem que trabalhar todas essas questões. É só assim que a gente vai chegar num resultado positivo. Quer dizer, a minha ideia, a sua ideia podem ser boas, mas são só a minha e a sua. A gente tem uma cidade enorme. Quer dizer, todo mundo, não digo que todo mundo nunca vai estar, mas se você tiver uma parte da sociedade, quanto mais representativa for, quer dizer, discutindo e pensando, a gente vai estar caminhando para uma cidade mais justa, naturalmente. Né? Quer dizer, e você acaba forçando, porque se você tiver a sociedade representada fortemente, discutindo e caminhando junto em direção ao assunto, os órgãos eles vão se sentir muito mais pressionados em caminhar junto. Entendeu? Você acha que isso pode partir, vamos dizer, a partir do plano diretor ou eu acho que alguma outra coisa paralela? Acho que paralelo. Acho que isso aqui é quase que um doce na boca das pessoas, para as pessoas se animarem e as pessoas, as entidades mais, né? Quer dizer, porque as pessoas reunidas em entidades integrarem os conselhos, tem que se lutar pela reativação dos conselhos e que esses conselhos sejam bem representados, e aí a gente vai começar a ter a sociedade realmente falando, porque quer dizer, o político fica 4 anos. É verdade. 8, talvez, 12, quando ele coloca mais um. Mas passou, daí acabou. Quer dizer, quem fica é a sociedade. A gente é que tem que dizer o que a gente quer. Agora, a PEA, ela já tentou, através do CRPD, você sabe disso, esse tipo de consenso, pelo menos todo mundo sentar para conversar. Isso não foi possível. Começou tudo bem. Alguns órgãos participaram, outros disseram que não podiam, mas a maioria mesmo tentou fazer com que isso acontecesse. Aí, durante um ano, as coisas foram acontecendo, cada um expôs a sua situação, pôs as suas necessidades, mas na hora de sentar na mesa mesmo, para conversar, houve uma debanda geral. Então, eu não sei ainda se existe uma fórmula mágica para poder trazer outra vez e fazer com que essas pessoas sentem à mesa, de fato, para chegar a um consenso. A gente ainda vive uma democracia muito recente. A gente para pensar. Você vê, por exemplo, nós profissionais da área de arquitetura, de urbanismo, até de engenharia, falando da PEA, nós temos aí um grande conhecimento. A gente detém uma quantidade de conhecimento muito grande, técnica, voltada para a cidade, para as construções, para a questão de saneamento, uma série de transporte, até de uma série de coisas. Quer dizer, será que a gente também não tem que avançar, independente de governos, de órgãos, junto com a sociedade, trabalhar junto?
Entendeu? Vamos sentar junto com a sociedade, com as associações, com o que quer que seja, e vamos tentar juntos elaborar soluções. Eu acho que, de repente, podia funcionar até melhor. Também. Né? E aí você vai, e essas pessoas vão... porque não são só soluções, são soluções que educam. As pessoas começam a ter noção do que elas podem, e aí essas pessoas vão demandar mais. É um processo longo. A gente tem pouca educação nesse país, né? Está muito recente ainda, né? Já discutimos aqui recentemente a questão levantada pelo pessoal de Santa Catarina. Né? Apesar de ser uma coisa discutível, né? Mas pelo menos alguém já começou a mexer, já falar, olha gente, quem sabe do nosso problema somos nós. Quem sabe das necessidades de Petrópolis não é ninguém mais do que o povo petropolitano. Na verdade, não adianta você vir de cima para baixo e dizer o que é bom para nós. O que é bom para nós é que temos que saber. Não é verdade? Outra coisa, a gente tende a achar que as soluções são eternas. Quando não são, elas estão sempre mudando, estão sempre em movimento. Então, essas discussões são sempre bem-vindas porque fazem você parar para pensar. Se isso continua valendo, não continua valendo, tem que ser mais rigoroso, menos rigoroso. Por isso, eu acho que a gente tem que estar sempre questionando, sempre revendo qualquer evento, qualquer ato que deu uma discutida no status quo é sempre bem-vindo nesse sentido. O que se resolver hoje, pode ser que amanhã já não seja bom. Assim como você vê o seguinte, quer dizer, essa questão do patrimônio mesmo, nos anos 50, a visão geral era de que tinha mais era que botar abaixo e trazer a modernidade. Quer dizer, o país vivia num momento que a simbologia da modernidade era uma coisa muito forte. Então, quer dizer, era natural mesmo que você botasse abaixo e construísse. Quer dizer, quantos malucos iriam fazer... iriam propor o contrário. No entanto, esse movimento nasceu, ganhou força, tombou boa parte do centro histórico de Petrópolis, e hoje a gente tem aí uma cidade que é diferenciada e que tem valor por causa disso. Então, foi um movimento questionador no momento e que trouxe benefícios. Quer dizer, assim como, mas não foi o último nem o único. Quer dizer, a gente sempre vai ter mudanças, sempre vai ter questão, então por isso que é sempre importante. Isso é que nem reunião de condomínio, você nunca vai conseguir satisfazer a todo mundo, né? E muda, as coisas mudam mesmo. Claro. Agora, hoje a gente começa a entrar num momento em que essa visão puramente radical de fechar, ela está comprometendo o próprio patrimônio. Entendeu? Então, a gente precisa evoluir no sentido de maximizar essa preservação. Né? Quer dizer, dando uso, uma série de... Aí tem uma série de... Não adianta ter ruína tombada. O que interessa é ter patrimônio tombado, né? Principalmente, quer dizer... E dizer, não mexe, porque isso aqui é tombado, também não adianta. Principalmente, quer dizer, numa cidade como Petrópolis, que não é propriamente uma ruína. Quer dizer, você tem conjuntos de patrimônio que se formaram exatamente porque a cidade entrou ou a área, ou a região, entrou num declínio fortíssimo e aquilo ficou abandonado e depois você retoma aquilo, então você tem um conjunto. Quer dizer, Petrópolis é diferente. É uma situação bem diferente, uma situação única, eu acho até bem complexa, porque Petrópolis nunca entrou nesse declínio absoluto e, quer dizer, a cidade sempre ela continua uma cidade viva. Né? Nós vamos dar uma paradinha agora para o nosso intervalo. Adriano, nós temos aqui várias fábricas. Houve um período em que a indústria têxtil carregava Petrópolis nas costas. Depois, uma crise e muitas delas se fecharam. Nós temos prédios aqui seculares, lindos, maravilhosos, mas que estão abandonados praticamente. Daqui a pouco nós vamos ter aquilo que eu falei agora há pouco, que é uma ruína tombada, né, porque eles estão se degradando realmente. E você já pensou, já teve alguma ideia a respeito? Porque muita gente diz, podia transformar isso no shopping, isso aqui. Mas como viabilizar uma coisa dessa? Você tem alguma ideia que você possa dar para a gente?
Tá bom. Particularmente de cada um, assim, quer dizer, acho que nem caberia agora, acho que teria várias ideias, mas mais uma vez a gente cai de novo naquela história dos extremos. Uhum. Né? A gente tem que sair dos extremos e ir para o meio. Não é que tem muitos casos aí em também que as pessoas você não pode mexer, não pode fazer nada. Toda vez que você quer fazer alguma coisa, as pessoas vão contra e batem em cima. Mas também tem o outro lado que tem alguns proprietários aí também que só querem saber de fazer aí muito mais do que realmente ele deveria e quase que perde o propósito do patrimônio em si. Então acho que a gente tem que sair mais uma vez. Tem que chegar no meio, chegar num consenso, quer dizer, uma solução que viabilize aquilo, que seja economicamente também vantajosa para o proprietário, porque, obviamente, quer dizer, a gente vive numa sociedade capitalista, né, a que se ter lucro, mas que seja uma coisa que também não inviabilize o outro lado. Transformar casas, residências imensas, casarões, mansões que tem na cidade, viabilizar isso, né, de uma outra forma, como é que seria isso? Bom, existem aí N maneiras de você fazer isso e provavelmente vão existir ainda outras que ainda vão ser criadas, né? Mas quer dizer, principalmente a gente tem que viabilizar usos compatíveis com o nosso tempo e com o nosso local. Né? Você falou da divisão. Pois a gente pode, familiar, né? A gente pode fazer, quer dizer, esses prédios antigos, eles podem ser comerciais, eles podem ser até residenciais, multifamiliares. Né? Quer dizer, de repente você pode transformar um casarão, por que não? Em certos casos, você pode transformar um casarão desses num imóvel multifamiliar. Né? A gente precisa flexibilizar, a questão, eu bato nesse ponto, que a gente precisa flexibilizar a questão de vagas. Né? Você vai à Europa, onde você tem, eles estão muito mais avançados na questão de preservação e de mudança de uso. Você vai a cidades como Paris, quase ninguém tem vaga de estacionamento. Ou até carro mesmo, eles pouco. Pois não tem carro porque, inclusive isso eu já estava até pensando, quer dizer, é uma questão que inverte um pouco a lógica, quer dizer, será que o fato, não sempre, tá, mas em alguns casos, será que o fato de você criar vagas não atrapalha o trânsito? Entendeu? É verdade. Porque você está dando, a partir do momento que você não tem essas vagas, a pessoa, que se não tem carro, as pessoas também vão ter que brigar por transporte coletivo. Isso. Entendeu? Você vai aí nas comunidades, por exemplo, você tem uma densidade enorme e você não tem um trânsito tão complicado, porque as pessoas não têm carro. Não é nada mas você tem que ter transporte coletivo. Estou fugindo um pouco do assunto aqui. Não, mas mas é isso. Aí tem que flexibilizar, tem que dar incentivos. Hoje tem hoje não, mas no governo passado foram lançados vários incentivos para a instalação de empresas, muito voltado aí para a construção e tal. Isso também tem que estar no patrimônio, mas não é só a prefeitura. Como você diz, não é só a prefeitura que tem que arcar com esse ônus. A gente tem o Estado, tem a federação. Quer dizer, é preciso que se crie condições para que se possa preservar esses bens sem que o ônus seja único e exclusivamente do proprietário. Você, inclusive, falou em flexibilidade com relação à vaga de automóvel, mas também vai ter que existir uma flexibilidade no caso de transformar uma residência unifamiliar em multifamiliar. Tem que ter uma outra flexibilidade, a de permitir que sejam adicionados mais sanitários, mais uma unidade, mais uma cozinha, mais 2 cozinhas. Quer dizer, isso começa a haver uma interferência interna na construção. Sim. Então tem que haver essa flexibilidade. E é exatamente esse tipo de discussão que eu acho que hoje é mais forte no município. É o não poder fazer nada, não é? É a inflexibilidade. Mas se você tem um imóvel e quer transformar aquilo num uso para o século XXI, um imóvel que foi criado no século XVII, século XVIII, XIX, você tem que adaptar a essas situações. No século XVII não tinha banheiro dentro de casa, não é verdade? Algumas unidades no século XVIII ainda não tinham, como é o caso do Museu Imperial aqui, que foi a casa de Dom Pedro, não é verdade? Mas uma família viveria hoje dessa forma? Então tem que ter flexibilidade. Mas, quer dizer, mais uma vez, só para enfatizar um pouco esse meu ponto, quer dizer, esse não poder fazer nada
é também uma reação ao poder fazer tudo, e vice-versa. Sim. O poder fazer tudo também é uma reação ao não poder fazer nada. A gente tem que fugir desses extremos, do não poder fazer nada e do poder fazer tudo, para caminhar em direção a um poder fazer de maneira sustentável. Sim. Em que não se prejudique esses imóveis. Acho que tudo é interessante aqui em Petrópolis, porque tudo que vale para patrimônio vale para meio ambiente. É impressionante, a similaridade é total. Então, vale para um, vale para outro. E preservar, mas preservar com sustentabilidade. Excluir do meio ambiente, nós somos parte nós somos animais. A cidade é o nosso habitat, né? Nosso habitat, exatamente. Agora, você falou também de planejamento, e chegamos até a conversar a respeito de um levantamento da cidade, do município todo, né, para que, então, um planejamento pudesse ser criado. E parece que nós não temos nada com relação a isso, apenas alguma coisa feita pelo Pedro, né, na ONG dele, que agora não me recordo o nome, mas só aqui no centro da cidade. Na questão de áreas de preservação, rios, não tem tudo, né? Não tem, eu acho que a gente teria que ter, quer dizer, isso vale também para o planejamento em geral, mas quer dizer, essa questão é mais uma questão que a gente fica sempre batendo, acho que muito nessa tecla, pode fazer em 15, pode fazer em 20, pode fazer em 30, pode fazer em 40, sabe-se lá qual o número que a gente, antes era 11, porque era o plano Pera e tal, mesmo. Mas ninguém chegou ainda, quer dizer, não se fez um levantamento completo ainda na cidade de realmente quais são as áreas edificáveis e as áreas de preservação, pelo menos de acordo com o Código Florestal. Que aí sim a gente vai poder trabalhar, discutir em cima de parâmetros, porque senão a gente vai estar um pouco... A gente sempre discutiu e vai continuar discutindo um pouco aí uma coisa meio nebulosa. Então, a gente já está chegando pelo menos a um consenso aqui do que seria o primeiro passo. Né? O primeiro passo seria um levantamento da cidade, assim, com detalhes do tipo caixa de rio, contenções existentes, na verdade, residências ou imóveis, melhor dizendo, existentes naquela margem que hoje deveria ser de preservação, quantificar isso tudo para que se possa, então, começar a fazer um planejamento para a cidade de Petrópolis. Sem dúvida. Porque cada caso é um caso, cada rua é um caso. Sem dúvida. Na verdade, Sem dúvida. A gente não pode generalizar, a gente não pode pegar uma lei federal para um Brasil desse tamanho e dizer, olha, Petrópolis tem que se igualar, tem que ser igual. Você vê, a Lupus, quando foi feita, foi uma bela discussão, foi um exemplo disso, da sociedade junta, só que como não se tinha aí essa quantidade de informações necessárias, se fez uma coisa até muito inteligente. Se fez por similaridade. Exatamente. Né? Que foi, quer dizer, uma solução brilhante dentro da limitação que se tinha no momento. Mas, para avançar, eu acho que a gente tem que ter essas informações. Eu acredito, quer dizer, eu ouço falar que até está se caminhando nesse sentido, de se implantar um sistema de georreferenciamento na cidade. Que aí você tem todas as informações, atualiza, cruza, e não são só as informações físicas, como as informações também de renda, de escolaridade, de saúde, de uma série de coisas. E aí você consegue fazer... Isso é uma ferramenta básica para você fazer planejamento. Sem dúvida. Porque planejar... A gente só trabalha com planejamento, que seja urbano, que seja de casa. Você não senta para fazer um projeto sem ter noção de quantos cômodos você vai colocar, claro, ou do terreno, ou de outras questões envolvidas. Isso são as letras, é o alfabeto do planejamento. Sem isso, o risco de errar é enorme. É verdade. Você falou no caso da similaridade, e é um fato. É exatamente esse, eu acho que o grande problema da cidade. Porque eu citei até o fato de um rio aqui na cidade, alguns rios, que são subterrâneos. Aí, em determinado ponto, aquele rio não é subterrâneo. Vamos dizer assim, 10% dele não é. Então, no momento de você criar um projeto para aquele espaço, você só é levado em consideração aquele espaço. Sim. Não o rio como um todo, mas só aquele espaço que está exposto, que às vezes não é nem 10% do todo. Se você já tem 90% coberto, por que você vai criar um ônus para aquele indivíduo e dizer a ele, não, você não pode fazer? Bom, mas todo mundo fez. Não, mas você não pode fazer.
Então, eu acho que tem que ser assim. Você tem que ver como é que é a sua vizinhança. Caramba, se aqui essa rua toda é de prédios de 5 pavimentos, por que eu tenho que fazer 4? Não é? Se todos já estão, vamos dizer assim, a 15 metros da margem do rio, por que eu tenho que ter 30? Não é? Então, eu acho que tem que ter esse estudo mais aprofundado. Eu acho que isso funciona muito para a situação que a gente tem, da maneira que a gente se organiza, que a coisa funciona hoje. Mas eu acho que é importante sempre pensar questões maiores e mais à frente, mesmo que elas não sejam viáveis ou que podem parecer esdrúxulas, mas tem que pensar. Hoje, por exemplo, se eu não me engano, Singapura e Coreia do Sul tem programas na cidade. Em Singapura, por exemplo, os caras estão transformando sabe aqueles rios de filme de Hollywood que o carro anda por dentro, que na verdade é um cimentado enorme que corre no filete de água, quando chove aquilo serve para escoar. Porra, os caras estão fazendo projetos para transformar aquilo em rios naturalizados. Estão colocando contenção, estão colocando vegetação. Não estou falando que essa é uma solução para Petrópolis, não. Até porque a gente não tem esse tipo de coisa. Mas eu digo o seguinte, eu acho que é sempre bom pensar, considerar questões maiores, pensar. É isso que é importante, pensar a cidade, não só no dia a dia, mas em possibilidades, de melhoria efetiva e sustentável. Eu acho que quando a gente fala em preservação, a coisa é muito mais abrangente do que simplesmente cuidar para que uma casa não caia. Você quer ver uma coisa que envolve até mesmo autoridade policial? Você tem um centro histórico, como o nosso, que tem que ser preservado, deve ser preservado, e a prefeitura, por exemplo, ela exige que você mantenha a sua fachada pintadinha, bonitinha, as marquises limpas, etc. Eu acho justo. Mas o que não é justo é você pintar a fachada do seu imóvel e no dia seguinte ela está pichada. Isso também não é preservar? Fazer com que não aconteça a pichação? Sem dúvida. É verdade? Sem dúvida. A gente não paga também os impostos para isso. A gente vai lá e pinta, cumpre uma obrigação social e uma determinação do município. E no dia seguinte, aquele trabalho, aquele dinheiro aplicado ali foi todo jogado fora. Ou as casas estão pintadas, a calçada está bem com manutenção boa na frente, mas a praça está esburacada, a rua está estourada, o poste está quebrado. Eu não estou dizendo nem que seja o caso necessariamente, mas acontece. Existe, quer dizer, todos têm que cumprir o seu papel. Tudo isso é preservação. Quando a gente fala em preservação, as pessoas acham que é só preservar a mata e preservar a casa tombada. Não. Tudo isso é preservação. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de obrigação em qualquer, vamos dizer assim, classe social, qualquer profissão. Está todo mundo envolvido. Então, mais do que nunca, é importante que a gente discuta esse problema com a comunidade. Eu acho que isso realmente está mostrando, essa nossa conversa só está mostrando quanto a comunidade é importante na preservação, no progresso, no desenvolvimento da cidade. Não é verdade? Não tem dúvida. A gente está a pé agora, a gente está tentando se preparar para exatamente interagir aí com a comunidade, no sentido de estreitar essa conversa, de juntar um pouco do conhecimento técnico, da visão técnica, com a visão do problema onde ele acontece. Então, vamos aproveitar e deixar aqui esse canal aberto para você. Maravilha. Para a PEA, para que toda vez que vocês precisem mandar um recado, criar, por exemplo, algum tipo de atividade que venha de interesse à comunidade, né, que venha de interesse à nossa classe, eu acho que seria importante você poder se utilizar desse meio, né, que é a televisão, e chegar até as pessoas que você precisa chegar mandando seu recado. Então, fica aqui aberto. Tá bom? A hora que vocês quiserem, tem alguma ideia, vamos começar um movimento, vamos convidar, quero participar dessa associação. Eu acho que até essa associação que o Marcos se propõe a criar aqui,
ela não precisa necessariamente envolver apenas proprietários de bens de imóveis tombados, Não. mas todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estejam nessa situação, né? Se encontrem aí no contexto, né? Arquitetos, construtores, engenheiros civis, etc. Apaixonados pelo patrimônio. Não precisa ser, na realidade, o proprietário do bem. Não tem dúvida. Eu acho, né? Então, da mesma forma, fica aqui o convite para você desenvolver qualquer tipo de ação nesse sentido pela PEA. Tá? Maravilha. Muito obrigado. E vamos ver se a gente consegue avançar para o centro, sair dos extremos e ir para os centros. Como disse o Marcos da última vez, citando o Gandhi, já deu um primeiro passo. Né? É verdade. Então vamos ver se agora a gente continua dando os próximos, que a caminhada é muito longa. Quero te agradecer à PEA. Tá? Eu que agradeço aí pelo espaço. Nada. E continue com a gente assistindo o nosso programa.